Capítulo 10. Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, soube que Josué havia capturado e destruído completamente a cidade de Ai e matado seu rei, assim como tinha destruído a cidade de Jericó e matado seu rei. Também soube que os gibeonitas haviam feito um tratado de paz com Israel e agora viviam no meio deles. Ele e seu povo tiveram muito medo, pois Gibeon era uma cidade grande como as cidades reais, ainda maior que a cidade de Ai, e os gibeonitas eram guerreiros valentes. Por isso, Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a vários outros reis. A Oão, rei de Hebrom, a Pirã, rei de Jarmute, a Jafia, rei de Laques, e a Debir, rei de Eglon. Venham e ajudem-me a destruir Gibeon, pois seu povo fez um tratado de paz com Josué e os israelitas, pediu ele. Então os 5 reis amorreus uniram seus exércitos para atacar juntos. Posicionaram suas tropas perto de Gibeon e avançaram contra ela. Os homens de Gibeon enviaram mensageiros a Josué em seu acampamento em Gilgal. Não abandone seus servos. Suplicaram: venha depressa e salve-nos. Ajude-nos, pois todos os reis amorreus que vivem na região montanhosa uniram forças para nos atacar. Josué e todo o seu exército, incluindo seus melhores guerreiros, partiram de Gilgal para Gibeon. Não tenha medo desses reis, disse o Senhor a Josué. Eu os entreguei em suas mãos. Nenhum deles será capaz de resistir a você. Josué marchou a noite toda desde Gilgal e pegou os exércitos amorreus de surpresa. O Senhor trouxe pânico sobre os amorreus, e o exército de Israel massacrou muitos deles em Gibeon. Perseguiram o inimigo ao longo da subida para Bet-Horon, matando os amorreus até Azeca e Maquedá. Enquanto os amorreus recuavam pelo caminho de Bet-Horon, o Senhor os destruiu com uma terrível chuva de pedras de granizo que ele enviou do céu e que continuou até chegarem a Azeca. As pedras eliminaram mais inimigos do que os israelitas mataram à espada. No dia em que o Senhor deu aos israelitas vitória sobre os amorreus, Josué orou ao Senhor diante do povo e disse: que o sol pare sobre Gibeon e a lua sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua ficou onde estava, até que o povo tivesse derrotado seus inimigos. Acaso esse acontecimento não está registrado no livro de Jazar? O sol parou no meio do céu e não se pôs por cerca de um dia inteiro. Nunca antes nem depois houve um dia semelhante, quando o Senhor respondeu a uma oração como essa. Certamente o Senhor lutou por Israel naquele dia. Então Josué e todo o exército de Israel voltaram ao acampamento em Gilgal. Durante a batalha, os 5 reis fugiram e se esconderam numa caverna em Maquedá. Quando Josué soube que eles haviam sido encontrados, deu a seguinte ordem: fechem a entrada da caverna com pedras grandes e ponham guardas ali, para que os reis não saiam. Quanto aos demais soldados, continuem a perseguir os inimigos e matem os da retaguarda. Não deixem que voltem às suas cidades, pois o Senhor seu Deus lhes deu vitória sobre eles. Assim, Josué e o exército israelita continuaram a aniquilar o inimigo. Exterminaram os 5 exércitos, com exceção de uns poucos sobreviventes que conseguiram chegar às cidades fortificadas. As tropas voltaram em segurança para Josué no acampamento de Maquedá. Depois disso, ninguém se atreveu a dizer uma palavra contra o povo de Israel. Então Josué ordenou: removam as pedras que estão na entrada da caverna e tragam os 5 reis para cá. Eles tiraram da caverna os 5 reis das cidades de Jerusalém, Hebrom, Jarmute, Laques e Eglon. Os reis foram trazidos para fora diante de Josué, e ele ordenou aos comandantes de seu exército: venham e coloquem o pé sobre o pescoço dos reis. E eles obedeceram.
Não tenham medo nem desanimem, disse Josué. Sejam fortes e corajosos, pois é isso que o Senhor fará com todos os inimigos que vocês enfrentarem. Então Josué matou os 5 reis e os pendurou em 5 árvores, onde ficaram até a tarde. Ao entardecer, Josué ordenou que os corpos fossem tirados das árvores e lançados na caverna onde os reis haviam se escondido. A entrada da caverna foi fechada com pedras grandes que estão lá até hoje. Naquele mesmo dia, Josué tomou a cidade de Maquedá e a destruiu. Matou todos os seus habitantes, incluindo o rei, sem deixar sobreviventes. Destruiu todos eles e matou o rei de Maquedá, como havia feito com o rei de Jericó. Então Josué e todo o exército de Israel avançaram para Líbina e a atacaram. O Senhor entregou a cidade e seu rei nas mãos dos israelitas, que mataram todos os seus habitantes, sem deixar sobreviventes. Depois Josué matou o rei de Líbina, como havia feito com o rei de Jericó. De Líbina, Josué e todo o exército israelita avançaram para Laques e a atacaram. O Senhor também entregou Laques nas mãos de Israel. Josué a tomou no 2º dia e matou todos os seus habitantes, como havia feito com Líbina. Durante o ataque a Laques, Orão, rei de Gézer, chegou com seu exército para ajudar a defender a cidade, mas os homens de Josué mataram o rei e seu exército, sem deixar sobreviventes. Em seguida, Josué e todo o exército israelita avançaram para Eglon e a atacaram. Tomaram a cidade naquele dia e mataram todos os seus habitantes. Destruíram todos, como haviam feito com Laques. De Eglon, Josué e todo o exército de Israel subiram para Hebrom e a atacaram. Tomaram a cidade e mataram todos os seus habitantes, incluindo o rei, sem deixar sobreviventes. Fizeram o mesmo com todos os povoados vizinhos. Destruíram toda a população, como haviam feito com Eglon. Então Josué e todo o exército israelita voltaram e atacaram Debir. Tomaram a cidade, o rei e todos os povoados vizinhos. Destruíram todos, sem deixar sobreviventes. Fizeram com Debir e seu rei o mesmo que haviam feito com Hebrom, Líbina e seus reis. Assim Josué conquistou toda a região montanhosa, o Neguebe, as colinas do oeste e as encostas dos montes, derrotando todos os seus reis. Destruiu todos na terra, sem deixar sobreviventes, conforme o Senhor, o Deus de Israel, havia ordenado. Josué os massacrou de Cades-Barneia a Gaza e da região ao redor de Gósen até Gibeon. Conquistou todos esses reis e suas terras numa só campanha. Pois o Senhor, o Deus de Israel, lutou por Israel. Então Josué e todo o exército israelita voltaram ao acampamento em Gilgal.